Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou Werner Bezerra e eu explico essa brincadeira aqui que a gente faz porque é para reforçar a identidade do povo sul-mato-grossense. Mato Grosso, nós amamos vocês, mas trazemos aqui pessoas de Mato Grosso do Sul para contar a história delas. Oi gente, eu sou Sabrina Baez e eu tô aqui com vocês também para contar histórias inspiradoras de pessoas que encontraram o seu propósito, e quando a gente encontra o propósito, a gente impacta não só a nossa vida, como a vida de outras pessoas também. E a cada episódio vamos trazer relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confiança para serem considerados referências. Nós no NovoCast acreditamos que essas histórias possam servir de inspiração para você e guiar você em novas possibilidades. E é por isso que a gente está aqui com uma pessoa muito especial para falar de uma coisa que a gente gosta muito e a Sabrina vai apresentar pra gente. E a gente convida vocês então para vir com a gente tomar um tereré e participar dessa jornada de uma verdadeira transformação pessoal, né? E dizendo que você também pode alcançar os seus sonhos, chegar onde que você deseja. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que a gente ama, né? Tá sempre presente, é um convidado que não pode faltar, isso aí. Nosso convidado especial de todos os podcasts é o nosso tereré. Então, o nosso convidado hoje, ele é bacharel em Direito, foi assessor parlamentar, consultor de orçamento público, diretor executivo e diretor-presidente da Funtrab, e hoje é sócio da Erva Mate Santo Antônio, né? Que atualmente está na sua, pasmem, quinta geração. Então, a gente está hoje aqui com o João Cirilo Benites Neto. A gente já agradece, João, por você estar aqui com a gente. Um dos propósitos do nosso podcast é trazer histórias do interior do estado. Então, a gente está estreando aqui uma história que vem diretamente aqui de Ponta Porã. Então, dá um oi para a galera antes de começar, João. Fala, galera. Muito obrigado, primeiramente, por convidar, né, a gente para contar a história do tereré, e nada melhor do que a Erva Mate Santo Antônio, que tem 65 anos já no mercado, produzindo não só erva de tereré, como chimarrão, chamate, toda a linha de acessórios. E estamos aí nessa quinta geração, quebrando barreiras, e tomara que venha mais 5 gerações para frente, né? Legal, João. Então a gente vai começar, a gente sempre pergunta assim, né, alguma coisa do início mesmo. E conta pra gente assim, como que a sua família começou nesse ramo, se você se lembra, né, de como, quanto isso fez parte do teu dia a dia. Conta pra gente um pouquinho desse início dessa história da Erva Mate Santo Antônio. Olha, isso começou com o meu tataravô, que morava no Paraguai e veio até a região de Sangapuitã, Ponta Porã ali, para fazer a extração da erva e levar erva mate ali da região de fronteira para o Paraguai. Até então, naquela época, o Paraguai era um dos maiores produtores de erva do mundo, né? Porque a Argentina tinha erva mate, consumia muito, mas não era autossuficiente, né? E ali, naquela região, era muito abundante a erva mate. Então, meu tataravô começou extraindo erva ali da fronteira e levando para o Paraguai. E aí, quando acabou a guerra da Tríplice Aliança lá, que meu bisavô lutou nessa guerra do Paraguai, ele foi para a região de fronteira fazer essa extração de erva para o meu tataravô, para ele mandar para a região do Paraguai. E aí meu bisavô tem até hoje, está na família, uma fazenda na região ali de Aral Moreira, Fazenda Primavera, que quando acabava a colheita dele ali, o resto do ano ele não ia ficar parado, ele era empreiteiro da tão conhecida companhia Mate Laranjeira. Legal. Então, começou tudo daí. E aí, foi aí que meu bisavô deu início à Erva Mate Santo Antônio, 58 anos atrás. 65 anos atrás, perdão. 65 anos atrás, que começou a mexer com erva de tereré, que era muito típico da nossa região, do sul de Mato Grosso, né? Uhum. E quando ele começou, todo mundo chamava ele de louco. O que você vai mexer com tereré? Bebida gelada? Não, tem que ser chimarrão. Todo mundo consome chimarrão. Por que você vai fazer tereré? Mas ele manteve essa tradição aqui e focou no nosso mercado, que tá aí com a gente contando isso. Como é o nome dele? Toté Benites, conhecido por Toté Benites, meu bisavô. Nome mesmo, Toté?
Era José Benites Cárdenas, mas ele é conhecido como Toté na região de fronteira ali e ficou Toté. Entendi. Então, o Toté Benites foi o verdadeiro responsável por trazer a cultura do tereré para o Mato Grosso, hoje do Sul, no antigo Mato Grosso. Ele foi o responsável, a gente brinca assim que a gente é quase um dos primeiros CNPJ do estado, né? Legal. Porque ele sempre produziu erva de tereré e aí fomos evoluindo, né, para o chamate, os acessórios, temos ervas para chimarrão também, mas o nosso foco hoje, nosso carro-chefe é o nosso querido tereré aqui do estado. Legal. Ô, João, você é super novo, né, cara? A gente olha pra você, esse cara jovem pra caramba, e quando você vê o currículo, já fez tanta coisa. Eu imagino que o seu Toté tenha passado isso para as gerações, né? Você lembra de alguma memória, desde quando você toma tereré, de criança? Você tem alguma memória da infância? De como que isso foi passado para você? Olhando agora, olhando para o passado e vendo assim, putz, como é que eu me envolvi com isso daqui? Lógico que é um negócio da família, mas enfim, como é que você se apaixonou? Olha, desde criança, assim, eu era muito arteiro. Então, Nós, então. Eu sempre fui muito convidado para se retirar de algumas escolas. Nunca fui convidado para ser retirado da escola, mas eu era muito arteiro e uma das maiores brigas que meus avós, meus pais tinham comigo era por causa que eu ficava pulando na sacaria de erva. Nossa. E a erva de tereré, se você deixa ela muito tempo na roupa, ela mancha. Né? Então, eu saía verde, eu parecia o Hulk, eu saía verde daquela sacaria, porque eu amava pular, era um negócio, né? Criança é criança, né? E isso veio muito natural da minha família, meu avô sempre me levava para a empresa desde muito cedo, então eu ficava lá, mais incomodando do que ajudando, natural, né? Mas, e depois eu saí para estudar em Brasília. Fiquei quase 10 anos ali em Brasília e agora voltei para o estado de Mato Grosso do Sul. Fiz parte ali da equipe da Funtrab, tive a honra de fazer parte da equipe da Fundação do Trabalho. E aí, como toda sucessão, chega a minha vez, né? Então, eu fui para a Erva Mate Santo Antônio, agora estou como sócio lá e estou trazendo toda essa parte de inovação. Todo esse conhecimento que a gente tem fora do estado, a gente traz para dentro do negócio que tem 65 anos, mas não deixa de ser um negócio familiar, né? É tudo entre a gente. A gente brinca que negócios de família não tem CEO, essa nomenclatura. Tem dono, e você tem que estar no negócio sempre que você... Todo dia no chão de fábrica, ajeitando legal, as pontas. E lá na sua adolescência, você imaginava, você se via voltando e cuidando de toda essa estrutura, estando ali? Com toda certeza. A gente tem esse romantismo, né? Porque, você vê, meu bisavô, depois que ele passou a sucessão dele para o meu tio, né? Que é o filho do meio ali, meu bisavô, ele foi e abriu um museu. Hoje a gente tem um museu da Erva Mate Santo Antônio. Então, muito Legal. completo. Foi aberto pelo seu avô? Foi aberto pelo meu bisavô. Bisavô. E ele sempre teve um sonho... Lá em Ponta Porã. Então, ele sempre teve um sonho o seu de ter... Toté. Ele sempre teve um sonho de fazer um museu em cima da linha de fronteira. E bem na frente da Erva Mate Santo Antônio, uma rua da fronteira, ele estabeleceu o museu dele. Lá tem conta a história do tereré, conta a história da Guerra do Paraguai. A gente tem um Ford de 1929 lá dentro que funciona. E a gente participa de essas competições de carro antigo. A gente ganha sempre do carro mais original, que é o carro todo original, anda, funciona e nunca foi trocado uma peça. Então, Que interessante. então, assim, e isso vem muito forte da minha família, estabelecendo essa cultura da erva mate, né? Então, você vê, tem o museu, tem a história, então carregamos isso junto. Então, você teve uma infância e uma adolescência aí muito interessante, né? Com Muito, toda essa cultura ali implantada. muito rica, né, cara? Pra você ver, meu bisavô naquela época já pensava nisso. Eu acho que hoje, nem no meu melhor pensamento, eu pensaria em montar algo desse tipo assim. Então, ele é um empreendedor... Já era visionário de daquela mão época. cheia, com certeza. E da sua geração, é você e sua irmã? Eu e minha irmã, aí tem o meu primo, eu tenho mais 2 primos, né? Mas eles são menores, têm ali 12, 20 anos e não estão ainda na empresa. Mas quem assumiu a responsabilidade foi eu, minha irmã e meu tio. Legal. Deixar até um beijo pra Carla aqui, que ela foi muito gentil quando a gente entrou em contato. Eu nem percebi que ela era da família mesmo, se ela não me falou nada, né? Então, um beijo pra Carla, tá, Carla? Gente, vamos então pra...
Vamos, eu fiquei com vontade de conhecer esse museu aí, cara. Achei maneiro. Fala um pouco. Sabe o que? O que a gente tava comentando aqui nos bastidores, e ele tava contando uma história de tereré, assim. Eu falei, putz, isso aqui é legal pra gente falar, né? Mas a gente tava conversando. Eu achei legal pra caramba, cara. Onde que a gente encontra lá? Qual que é o lugar? É bem na frente da Erva Mate Santo Antônio. Ó, vocês estão todos convidados aí lá no Museu da Erva Mate Santo Antônio. Lá tem toda a história. A gente tem desde estátuas com os antigos mineiros carregando aqueles raídos nas costas. Os caras são os trabalhadores assim que hoje, daqui para frente, você nunca mais vai ver, porque os caras carregavam 200, 300 quilos nas costas. Então, eles tinham toda uma técnica de levantar aquilo lá. E a gente tem uma estátua gigantesca dentro do museu dele carregando. Tem uma réplica de um barbacoa, de um pilão onde se moía a erva. Olha, e, claro, legal, acho que o mais rico do museu é o professor Domingos, que fica lá no museu contando toda a história. Ele é um apaixonado. Vamos achar esse cara aí. Então, Fica porque o Campo Grandense ama em Ponta Porã, né? No Paraguai. Então, reserva aí um tempinho, né? Leva seus filhos, né? Enfim, cultura, né? Resenha depois do futebol, né? Rapaz, na hora que começar a servir, você sabia disso aqui? Fica muito mais interessante. A gente recebe muitos alunos lá, tanto no museu quanto na empresa, para mostrar o ciclo da erva mate. Assim, eu fico muito feliz de ver que a academia, a universidade mesmo, tem estudado a fundo bastante o ciclo da erva mate. Inclusive, encontrei boas literaturas monografias falando sobre o ciclo da erva mate com uma profundidade, uma densidade cultural fenômeno que você não vai encontrar numa conversa do dia a dia, assim. E o nosso estado, ele é muito rico nessa cultura, a história do nosso estado é muito bonita, né? E a gente não ouve falar, assim, né? A gente fala muito, sei lá, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, mas e a história do nosso estado? Verdade. A história do nosso estado toda é fundada em cima da erva mate. Mas o sul-mato-grossense, ele tem uma certa cultura de amor pelo tereré. Ele abraçou isso, né? A gente recebe pessoas de fora, a gente faz questão de mostrar o tereré, muitos levam o tereré. Tive uma experiência com um amigo que estava aqui, ele foi lá, comprou, levou para Santa Catarina. Então, a gente gosta muito disso. A gente tem um amor pelo tereré, né? Ah, com certeza. Nossa, porque isso daí, acho que é muito slogan da nossa empresa, assim. É o sabor que une gerações. Isso vem passando de pai para filho de uma forma muito natural, assim. A gente vê nossos pais, esse slogan, ele fala muito exatamente sobre isso. Então, a gente vê nossos velhos, né, fazendo isso. Meu avô tomando mate até hoje. E isso é muito natural na nossa casa. E a roda de tereré, ela une muito. Eu falo, no meu sogro, eu junto os tios, os avós, os netos, todo mundo reunido tomando tereré. Quando você convida uma pessoa, vem aqui em casa, vamos tomar um tereré. Exatamente. É gostoso. Tem um monte de coisa por trás, né? NovoCast tinha que ter um episódio pra falar de tereré. Que bom que você veio aqui. A erva de tereré é um elemento fundamental pra bebida que a gente chama de tereré, né? Uma bebida típica da América do Sul, a região Paraguai, algumas regiões do Uruguai. Se eu estiver errado, você me corrige, tá? Sul do Brasil. E é semelhante ao chimarrão, né? A diferença é que a infusão, o consumo da bebida do tereré é água fria, né? A infusão no gelado, que é diferente do chimarrão, que é no quente. E a erva de tereré, ela é feita a partir de folhas da planta Rilex paraguariensis, também conhecida como erva mate. Essas folhas são colhidas, secas e trituradas para criar a erva de tereré. A erva, então, é colocada em um recipiente chamado guampa, que é feito tradicionalmente a partir de chifre ou chifre de boi, mas também pode ser feito de outros materiais como madeira ou metal. A gente está explicando porque tem gente que assiste a gente de fora do estado, né? E às vezes pode não saber o que é o tereré. Já me perguntaram, sabia? Já te perguntaram? Já, lá no Nordeste. Então, agora eu vou ensinar como preparar o tereré. Presta atenção, tá? Ao vivo aqui. Com auditoria agora, hein? Se você errar... Não, se eu errar, eu tô aqui com o controle interno de quase 100 com auditoria. anos. E você pode ter certeza que eu aprendi bem, porque meu avô é chato pra isso. Você quer ensinar, então? Não, por favor. Ela já ficou com medo. Eu quero avaliar. Ai, meu Deus. Ó, eu sou lá de Aquidauana. E a gente ama tereré lá em Aquidauana. Eu vou contar pra vocês, quando a gente era adolescente, eu jogava basquete. E a gente saía do basquete, a escola era na esquina de casa, e a gente ia tomar o tereré em casa. Não me julguem. A gente tomava em balde. Era um balde, a gente fazia 2 baldes com 3 cuias. Olha só a cabeça de adolescente. E pegava a concha, assim, ó, e servia o tereré. Gente, tanto que a gente era viciado em tereré. O pessoal de Aquidauana ama tereré. Bom, então a gente já tá aqui com a guampa, né, com a erva.
Então eu vou deitar aqui De pra chifre, fazer né, isso uma caminha aqui. Eu acho que não vai dar pra pegar com tantos detalhes, né? Mas aí, ó, sem derrubar a erva, vou colocar a bomba lá no fundinho, ó. Não caiu nada de erva ainda, ó. Ó, o João tá me olhando ali. E aí eu Tá indo vou bem, João? Tá indo Tá, bem? claro, com certeza. colocar aqui, ó. Caiu um pouquinho. Colocar um pouquinho mais da primeira. E aí ela absorve aqui um pouquinho e aí Uau. se deliciar aqui, ó. Bom, é isso. Se tiver errado, depois você me conta no Ah, final. mas fala a verdade, você faz assim todo dia? Tem vezes que eu não faço. todo dia. Eu coloca ela de faço. qualquer jeito. Não, ó, o meu Rapaz. marido tá aqui, ó. Eu amo meu marido, mas quando ele começa a erva, ele entope. Eu... Amor, não é? Aí ele fala, vai lá, arruma pra gente. Aí eu sempre faço a primeira, te juro. no meu, E daí nunca entope. no meu trabalho tinha amigo meu que chegava, se eu dar um gole de tereré e pegava e bafo, pô, cara, molhou tudo a erva, já estragou, já perdeu a graça, sabe? Porque meu avô, o que eu mais tomava xingão era do meu avô, que eu pegava e molhava toda a erva, ele ficava bravo, vai aguar o tereré, vai deixar tem que, ó, tá amargo. sequinho aqui, ó. Então... Tá mais ou menos, então. Não, tá certo, tá E certo. você falando do seu avô me lembrou, tem alguns amigos que eles são... Selo de qualidade seu totem. Eles são extremamente chatos nesse sentido. E eles falam, não, deixa que só eu sirvo aqui, porque vocês vão servir errado. Ele é muito sistemático. Não, você percebe que eu que É muito sirvo aqui, legal. né? Porque eu me incomodo também. Eu gosto. Ela é boa. Então, Nunca entupiu a nossa tereré. Agora achei interessante, eu não sabia desse processo de ser no chifre, desde lá atrás, né? Não, é chifre no porongo também, que hoje é a cuia, né, de chimarrão. Ela inicialmente ela é um porongo, né, que ela é feita. E também tem o tereré uruguaio, o argentino, que já não é... tereré não, desculpa. O mate, que não é chimarrão que os argentinos tomam. O argentino toma mate. E tem uma semelhança entre o mate e o chimarrão, que é a forma de industrialização da erva. O mate do argentino e do uruguaio, ele é diferente do gaúcho, né, no processo de industrialização. Então, o argentino e o uruguaio, ele costuma utilizar a erva com a moída um pouco mais grossa. Mais ou menos quando você encontra pura folha, Sim. é isso aí, entendeu? Então, é feito mate. Paraguaio também toma tereré toma tereré e chimarrão com a mesma erva. Então, por isso que fala mate. Então, tem essa diferença entre o mate e o chimarrão. O chimarrão é mais fino a erva, mas... Bem mais fino. O chimarrão, ele não é... O tereré, pra você ver, a erva dele é moída. A do chimarrão é socada. Olha aí. Verdade, é verdade. Então, vamos pra esse assunto agora. Por exemplo, eu vou confessar, eu nunca vi um pé de erva. Eu nunca vi uma Ilex paraguaiensis. Eu nunca vi. Que aqui, coisa. pelo menos, né? Uma árvore disso. Aqui no estado, aqui na nossa região. Então, vamos entender melhor aonde que ela... Qual que é o melhor lugar, o melhor terreno, condição climática, né? Eu posso plantar uma aqui em Campo Grande, no meu quintal da minha casa? Conta pra gente um pouquinho... Se eu for lá pro Nordeste, dá pra fazer... desse processo de produção. O que você pode explicar pra gente? Olha, como o tereré ele é cheio de... A erva de tereré, né, a Ilex paraguariensis, ela é cheia de manias, assim. Então, ela não ela não é muito fácil a lida dela. Por exemplo, você planta ela, a partir do momento que você planta ela no solo, para você dar a primeira poda nela, demora de 3 a 4 anos. Então, não é assim que você vai... Que nem soja, sabe? Que você, no mesmo ano você vai... Não, demora de 3 a 4 anos. Então, tem todo um processo, desde você pegar e fazer a semente, você tem que regar a semente antes, você tem que fazer... Como que se chama? Enfim, a semente da erva, da erva mate, ela tem uma casca em volta. Você tem que quebrar essa dormência dela. Entendeu? Então, você tem que começar desde a época, quebrando a dormência da semente. Você coloca ela em camadas, com areia, rega. Depois você joga num viveiro. Depois você passa por um saquinho. Aí, depois que você vai plantar no solo. E aí, demora 3 anos para você dar a primeira poda na erva de tereré. E o clima, no caso, como eu nunca vi essa árvore aqui, ela precisa estar mais ali... Olha, eu até perguntei pro meu avô, falei, vô, me explica um pouco disso daqui, né, pra gente entender. Ele falou assim, olha, a regra é básica, você planta a erva no solo nos meses em que não tem R. Ou seja, você tem que plantar ela no frio. Junho, julho e agosto. Setembro já inicia a fase de brotação.
Então, ali dos meados de setembro a janeiro é a fase de brotação. Então, reduz muito a quantidade de colheita de erva mate, né? Porque a erva está brotando e ninguém vai querer colher erva no período de brotação, né? O solo, ele não pode ser aquele solo compactado, ele não pode ser aquele solo encharcado, tem que ser um solo que seja um pouco mais solto, sabe? E ela tem um pouco de dificuldade nessa parte do enraizamento. Quando ela está muito pequena, ela não pode tomar muito frio, apesar de você plantar ela nos meses frios, você tem que proteger ela, sabe? Até ela ficar de forma madura, ela não pode tomar muito sol também. Então, tem toda, assim, uma dificuldade para você manter essa planta. Mas também, assim, você plantou, deu a primeira poda de 3 a 4 anos, você tem aquele erval formado por pelo menos uns 30, 40 anos, assim. A erva é muito resistente. Hoje a Fazenda Primavera ainda mantém toda essa estrutura. Não mantém. A gente tem até uma parte da nossa fazenda lá, que fica ao lado da Primavera, que tem ainda um pouco de plantação de erva mate, mas ainda assim a maior parte da nossa indústria, desse primeiro beneficiamento da erva mate, fica no Rio Grande do Sul, que é o lugar onde tem a concentração maior de erva hoje. Legal. Né? João, a gente vê desses detalhes, por exemplo, que são para manter a qualidade, né? Para que a gente consiga ter uma erva de qualidade. O que acontece? Como é que o consumidor, o final, por exemplo, a gente percebe que, por exemplo, deu errado ali um negócio. Como é que essa erva vem pra gente? Como é que a gente percebe? Ela tá amargo? Ela fica escurecida? O que acontece se alguém deu mole ali no... fez a poda em 2 anos, por exemplo. Não tem que ser muito criterioso nessa questão, porque a erva, se você colhe ela e deixa ela no sol, ela começa a pretear. E a erva mofa com muita facilidade, porque ela é uma planta rica em água, né? Ela é úmida. Então, até se você pega o chimarrão do gaúcho, né? Que é aquela erva moída, assim, bem fina, ela não... Você vê que os gaúchos, eles são mais criteriosos que nós, por causa que a erva deles não pode passar de 3 a 5 meses que ela começa a amarelar. A não ser que você coloque ela na geladeira ou no freezer. Você já viu? Colocando erva de chimarrão na geladeira ou no freezer. É justamente para ela não amarelar, porque o processo de secagem dela não é tão completo como a erva de tereré. Na erva de tereré, você tem um processo de secagem mesmo da erva. Então, para vocês terem ideia, 10 quilos de folha, eu faço mais ou menos ali 3 quilos e meio de erva de tereré, porque ela seca bem a folha. Já do chimarrão, 10 quilos de folha faz em torno ali de 5 quilos e meio de erva de chimarrão. Né? É esse processo de secagem. E aí você nota no sabor, daquele sabor, vai ter aquele sabor um pouco mais de guardado, assim. Sim. Então você tem que ser muito criterioso nessa questão da erva, ainda mais para de chimarrão, porque você não pode produzir em larga escala e deixar estocado ali, entendeu? Sim. A erva de chimarrão, porque ela é úmida, então ela vai começar a amarelar e vai começar a não ter um gosto muito agradável. Já de tereré, como a erva ela é bem seca, ela aguenta um tempo bem maior. Legal. Existem variedades de ervas ou basicamente ela vem de um único local e o processo que muda isso? O processo que muda isso. A erva é a mesma, tanto para o chá mate, né, quanto para o tereré e para o chimarrão. Então aquele chazinho que a gente toma lá em casa, o chá mate é o mesmo processo, o mesmo produto que eu tomo tereré, é o mesmo produto que eu tomo mate, só que processos diferentes. Isso. O chá mate, ele tem muito a ver com... Inclusive, a gente usa a mesma máquina de torrar café. Né? Então, é o mesmo processo da torra de café. Você pega a erva, torra ela e ela vira aquele chá mate que a gente toma lá em casa. Cara, que legal. Só uma curiosidade, assim. Você falou que tem um tempo, o tereré, ele dura um pouquinho mais, né? O chimarrão, acho que 30 dias, 15 dias, você já tem que consumir aquilo ali. 3 a 5 meses, mais ou menos. Ah, tá. Então, que eu tenho um guardado lá, gente, eu achei um guardado, eu falei, vou perguntar pra ele se eu posso tomar, se eu vou passar mal. Gente, lá em casa uma caixinha de erva não dura... até nos mercados, cara, né, pra vocês. Não dura 5 dias lá em casa. O gaúcho é criterioso pro chimarrão. A gente toma todo dia. E, na verdade, o chimarrão eu não consigo fazer. Ele entope. Eu preciso aprender. Uma hora o meu marido faz,
melhor do que eu, aí tem que usar aquela, tipo, a camisinha na bomba lá. Isso. Pra não entupir. Faz o mate, é muito mais fácil e tem, eu acredito ser mais gostoso também, sabe? Como? Não entendi. O mate, ele é o chimarrão feito com erva de tereré, praticamente é isso. A mesma erva que você toma tereré, você só coloca água quente, vira um mate. É assim que o argentino maneiro. toma, assim que o uruguaio toma. Agora que caiu minha ficha. Exatamente. Eu acho que eu vou fazer isso, porque, olha... Problema resolvido. Resolvido, porque o chimarrão é muito fininha a erva. Não, e é interessante, porque eu não sabia essa diferença, né? Entre o mate e o chimarrão. Sim. O sulista, quando ele vem pra cá, ele traz aquela erva fininha e realmente é muito ruim de se tomar. E isso atrapalha até a pessoa ter o hábito de tomar. Então a gente vai ter o hábito agora de tomar o mate ao invés de chimarrão. Na minha casa, meu avô sempre, todo dia de manhã, ele acorda, faz o mate dele, ele toma. E é meio que uma tradição em casa. Quando fizer aquele frio que fez esse dia aí, meu moço. Tá doido aí, bom. né? Não, e pra quem tá ouvindo a gente que não é do Mato Grosso do Sul, isso aqui pra gente é uma cultura, né? Nós vivemos o tereré. Onde você vai tem tereré, nas casas, no mercadão municipal. É muito tradicional pra gente isso, muito gostoso isso. E fez parte da construção do nosso estado isso daí, né? Se você for pegar lá na ponta da linha, assim, não vão muito longe ali, né? Mas o ciclo de ouro da erva mate no nosso estado foi ali de 1880, 1930, mais ou menos, que foi quando todo mundo conhece aqui no estado a Companhia Mate Laranjeira fez essa extração de erva mate e mandava para a Argentina, porque a nossa qualidade de erva aqui do nosso estado era superior a qualquer qualidade de erva do mundo todo. Tanto que o argentino, no começo, ele misturava a erva deles com a nossa para chegar na qualidade que eles queriam. Né? Olha E só. para dar volume também, né? Sim. Então, assim, isso daí construiu essa região do nosso estado, sul do Mato Grosso até então na época, né? E você vê que era tamanha escala que achei em literaturas que a receita da mate laranjeira, ela ultrapassou 6 vezes a arrecadação do estado na época. Caraca. Então, assim, eles arrendavam uma área gigantesca para fazer a extração de erva mate. Porto Murtinho, que é uma cidade aqui do nosso estado, foi fundada para fazer a exportação de erva mate, né? E aí iniciou Porto Murtinho, aí ali pro lado do Rio Paraná também, mesma coisa, porque pra onde você ia escoar essa erva que tinha aqui, entendeu? Então eles tinham que encontrar esses meios para fazer esse escoamento. Então, para as pessoas entenderem, a erva mate nessa época é o que seria a soja hoje. Ela era chamada de ouro verde. Entendeu? Era a soja de hoje. Era riquíssima a área, né? Caraca. E em números, assim, da questão da exportação, da produção que a gente tem, você estava falando antes do começo do podcast, a gente é bem expressivo. Sim, a gente produz... o estado do Paraná hoje é o maior produtor de erva mate do Brasil, seguido por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Apesar da gente consumir muito tereré, a gente tem um número... bem menor nesse beneficiamento da erva, né? E o Brasil, ele produz mais erva mate do que a Argentina, do que o Uruguai, assim, então a gente As pessoas entenderem de uma forma bem simples, assim. Então, é uma árvore, onde as pessoas tiram a folha. Qual é esse processo, assim? Vamos lá. É uma árvore que, ao primeiro ano dela, depois que você planta ela no solo, você dá uma poda para ela gerar vários galhos, vamos dizer assim. Sim. Então, ela cresce uma árvore com vários galhos. E vários troncos, na verdade, né? E aí, a partir desses troncos, você vai podando os galhos desse tronco, né? Aí que chama a poda. E tem uma coisa interessante que veio da geração da minha família, que a gente não colhe erva na época de lua nova. Então, você não pode colher erva na época de lua nova. Então, durante uma semana do mês, lá se para a colheita da erva por causa da lua. E depois você passa por um processo de sapecagem. Literalmente, você faz passa a erva na labareda, na chama, para ela dar aquela selada e aquela secada na erva. E depois vai para secagem e fica ali na secagem durante um bom tempo até ela ficar uma erva leve, assim, que você consiga manusear. E ela vai ficar estralando, né? E aí, depois que você vai triturar essa erva, e aí forma-se a erva cancheada, que é essa erva do primeiro processamento, que é essa erva seca e triturada.
E aí que você começa o processo do que mais você gosta na erva. Exemplo, eu gosto de uma erva mais fraca, eu gosto de uma erva mais pura folha. Você passa essa erva, essa cancheada, para um outro processo de trituração e peneira, para você separar o que é palito do que é folha. E aí que você começa a montar esses blends da erva. Você vê que tem erva, a gente tem erva mais suave, a gente tem nossa erva tradicional, a gente tem erva pura folha. E aí você monta esses blends de erva, né, para atender o gosto do consumidor. Então é um processo um pouco complexo, um pouco grande, mas com toda certeza é muito satisfatório, né? Chegar e tomar nosso tereré. Pra mim era tirar a folha, deixar ela secar e pronto. E tem todo um processo, né? Tem todo um processo, você não tem que armazenamento e tudo. E as variedades que tem hoje, né? Que a gente tem, até você trouxe pra gente aqui de presente. Aí trouxe limão, hibisco. Como que funciona essa parte dos sabores, digamos assim? E como que vocês escolhem também, por exemplo? Vocês fazem uma pesquisa com o consumidor? Hibisco, limão? A gente vai fazendo degustação, assim, sabe? E vai vendo o que mais se adequa no mercado. Exemplo, hoje, essas nossas ervas de hibisco... Posso pegar aqui? Pode. Acho que tá atrás de vocês. Essa nossa erva de hibisco hoje, se você pegar ela, a gente usa... essa nossa linha premium é toda de aromas naturais. A gente não usa nada de essência artificial. Hibisco que tem aqui é hibisco mesmo, assim. Então, a gente mistura erva com hibisco. Limão é raspa de limão mesmo, sabe? Então, eu até falei pra Sabrina... falei assim, toma essa erva de limão com água pura, pra você ver o sabor que ela tem. Porque é raspa de limão mesmo. E a gente começou a notar que o consumidor tem hábitos de coisas mais naturais, tirando aquela essência forte de menta, exatamente. sabe? E a gente vai fazendo degustação. Às vezes eu tô na empresa lá, eu pego, faço uma mistura para ver se eu chego numa coisa que eu gosto e saio oferecendo pros amigos. Vê se você gosta, vê se você gosta e tal. Aí eles vão me dando feedback e a gente vai aprimorando cada sabor. Inclusive, a gente vai lançar agora em setembro outra erva de sabor natural nessa linha premium também. Que legal. Então, pessoal, olha só. Para encontrar blends, você não precisa botar suco. Eu ia chegar Pega aqui, erva mate Santo Antônio, hibisco, limão, gente. Entendeu? Tá saindo a outra aí. Pelo amor de Deus, não mistura o suco. Sprite. Tem refri. Sprite. Tentando achar o blend. Isso é uma coisa que a gente fica assim, né? Chega a dar uma tremedeira. Algumas regras, digamos assim, né? Por favor, né? Não tomar o tereré com refrigerante, com suco, né? A gente tem erva até de abacaxi. Aí, ó. De abacaxi eu já vi. Pra quem gosta de Eu uma gosto coisa mais muito frutada. de hortelã, abacaxi. menta, o Samuel gosta de boldo. Não, mas eu achei interessante que vocês realmente inserem o produto e não a essência, né? Isso faz uma diferença muito grande. A gente tem, natural, né? A gente tem por costume, a gente tá aprimorando todos os nossos sabores e partindo para esse lado de essências naturais, que eu acho que é muito mais saudável, é muito mais gostoso. Você toma erva de hibisco, é uma coisa assim, que você sente o hibisco e gera o efeito do hibisco. Sim. Dica, não tomem erva de hibisco viajando. Que a viagem não vai render. Você vai no... É diurético, né? Diurético. Vai parar de 15 minutos. Aproveitando esse gancho aqui, o que você considera critérios essenciais para uma erva de alta qualidade? Olha, primeiro você tem que tomar cuidado com todo o plantio da erva mate. Ela tem que estar uma planta saudável, robusta, uma planta madura, né? E também, acredito que interfere um pouco no sabor essa época de brotação dela, que a erva fica nesse período de brotação. E depois toda a parte do processamento, do beneficiamento da erva, que é a secagem. Tem que ter feito uma secagem adequada, tem que ser feito uma armazenagem adequada, né? E também a gente tenta não deixar armazenado durante muito tempo na fábrica, né? A gente tem ali o que é para vender realmente para ter aquele sabor fresco da nossa erva mate. Então vocês têm esse controle que é o tempo dentro de da validade? fábrica. Tem. Mais ou menos. O tempo de validade, ele é grande, o tempo de validade. Aqui, ó, validade 6 de 2025. Né? Então, ele é bem grande o tempo de validade. Só que a gente preza por essa qualidade do frescor da erva que a gente não deixa armazenado durante muito tempo na nossa indústria. Interessante, cara. Legal. Então, o tereré, ele faz parte da nossa cultura, né? E até a gente estava conversando antes de começar o programa que no sul, as pessoas caminham com a sua garrafinha de água quente e com a sua guampa, né? Para qualquer lugar, para o seu trabalho, enfim, para passear.
E lá eles têm uma tradição, né? Que isso, enfim, faz parte do processo. E aqui no Mato Grosso do Sul, às vezes tem um pequeno preconceito. Não é isso? Vocês acham? Vocês concordam comigo? Assim, Não, e muito. A gente tem muito preconceito, por preconceito exemplo. assim, de que quem tá tomando tereré não tá Não tá- trabalhando, não tá exatamente. produzindo, né? E ao contrário, por exemplo, lá na minha empresa, o pessoal toma tereré durante o trabalho. Isso não atrapalha em nada, muito pelo contrário. É muito gostoso, isso ajuda muito. Só que eu vejo que em alguns lugares, como uma obra, por exemplo, existe essa cultura de falar, pô, você vai parar para tomar tereré? Mas eu posso garantir para vocês que isso ajuda muito. Você não para pra 15 tomar um minutos, cafezinho? Exatamente. Aquele 15 minutos, gente, faz uma diferença absurda. A pessoa volta renovada, Sim. volta mais feliz depois do tereré. Lá, não tem lá jeito. na indústria a gente para as máquinas 3 horas da tarde durante pelo menos 10, 15 minutos pra galera tomar aquele tereré e continuar o resto do dia. Isso é uma Aí, ó. cultura da nossa fábrica assim, ó, há anos e a gente não tem nem por que mudar isso, né? Mas eu vejo que a grande maioria dessas pessoas que questionam são pessoas de fora. Não são pessoas do Mato Grosso do Sul. Não são pessoas que entendem a nossa cultura. Para eles isso não é normal, como é para nós. É porque até tem essa pegada de, sábado, domingo, vamos lá em casa, vamos tomar um tereré. A gente tem a roda do tereré, onde você conversa, onde você encontra os amigos. Realmente tem aquela coisa mais o lazer, né? Mas, por exemplo, eu não tomo café, mas eu amo tereré. Então, poxa, vamos parar para tomar meu tererézinho, igual tomar um cafezinho, né? Então, eu acho que, de repente, até é legal a gente trazer na discussão aqui do podcast isso, pra gente mudar esse mindset, essa mentalidade. Não, mas de que com o tereré- certeza, se fizer um estudo, vai analisar que a produção melhora depois que se pausa pro tereré. Se pausar 15 minutos de manhã e 15 minutos à tarde, sem dúvida alguma, vai ser muito mais produtivo. Mesmo porque ele tem, né, cafeína, né, na composição. Sim, tem. Cara, você vai pro Rio Grande do Sul, é engraçado que você vai estar lá, os postos de gasolina oferecem água quente e erva, assim, pra galera Ai, que tomar massa. chimarrão. É mesmo? Né? Você para na beira da estrada, em qualquer lugar tem uma água quente pra você pegar e erva de chimarrão pra você comprar. Aqui você sai, assim, dificilmente você encontra um gelo pra pôr na garrafa, né? Exatamente. Mas a cafeína, o tereré, ela tem cafeína, o chamate tem cafeína, né? E isso ajuda muito na produtividade. Eu, pelo menos, uso muito pra estudar, né? A galera usa também. bastante pra estudar também. Inclusive, ele atrapalha um pouquinho do sono, né? A gente já lá em casa, Sim, a gente se tenta tomar tereré das até no 18. máximo. A 7. nossa médica já falou que tem que ser até às 19. É, 10 dias Mas não. aí, às vezes, né, Sam, a gente tá lá até 10 horas da noite tomando Vê se precisa tereré. produzir, né? Produzir. Você contou uma história interessante. Por que a gente tem essa, por exemplo, essa cultura, né, do tereré? Você pode contar essa história aqui pra gente, cara? Essa história. Por que o tereré é associado a você, por exemplo, parou de trabalhar pra tomar tereré, sabe? Você conta essa história pra gente? É porque, assim, na época, quem tomava tereré antes eram os indígenas, né? Os nativos daqui que fazia essa infusão e tomava, mascava a folha. E quando veio a Companhia de Jesus, os jesuítas, para fazer a catequese nos índios aí, né? Eles, a primeiro momento, eles demonizaram a erva mate. Porque eles falavam que isso causava uma certa euforia nos locais, entendeu? Então eles falavam, opa, peraí, isso daí não é de Deus. Caraca. Aí depois que eles foram ver que os índios estavam exacerbando na bebida alcoólica. Aí falou, opa, peraí, então vamos voltar, vamos pegar o tereré e vamos voltar, vamos liberar o tereré. E aí os jesuítas foram os responsáveis pela primeira exportação da erva mate para a Europa, naquela época. E aí isso ficou muito vinculado ao trabalhador, ao chão de fábrica ali, né? Do pessoal parar para tomar o tereré e deles tomarem. Quem é o maior tomador de tereré hoje, a gente tem... você pode pegar, é o pessoal, o trabalhador do chão de fábrica, que tá todo dia tomando tereré embaixo do sol, né? E aí isso fica muito vinculado a isso, né? E eu acredito que tem essa cultura, vem daí, né? Então, mas assim... Diferentemente do Rio Grande do Sul, quando eu trabalhei na Câmara dos Deputados lá em Brasília, cara, o que mais tinha era parlamentar do Rio Grande do Sul no meio do plenário Sim. tomando chimarrão, Sim. sabe? A gente não via um sumatogrossense Com tomando tereré. Eu tereré. acredito que eu vi uma vez só um deputado sumatogrossense tomando tereré no plenário. Cara, Então, acho que isso o podcast também trabalha para Vamos ter que trazer essa cultura aí da galera né? De que, ok, eu posso tomar trabalhar tereré. e tomar meu tererézinho. Exatamente. Vamos normalizar o tereré, gente. Me fala um pouco, aproveitando essa questão da
da exportação, vocês também exportam, né? O produto de vocês vai para fora do país, né? A gente está iniciando nossa linha de exportação para o Paraguai, que até então o Paraguai ele tinha uma lei de proteção nacional que não podia fazer importação de erva mate. Aí agora caiu isso daí e a gente vai iniciar essa exportação pro Paraguai. Que legal. Massa. Você poderia compartilhar alguma experiência interessante, assim, relacionada a essa cultura do tereré, que você testemunhou, participou como produtor? Cara, essa cultura do tereré, quando você vai pra fora, eu acho que a gente nota muito isso daí, né? Quando eu fui estudar em Brasília, a primeira pergunta que me fizeram, com o que tua família trabalha? Eu falei assim, com erva. Na fronteira. Da onde você é? De Ponta Porã. Não, eu não menti. Mas, brincadeiras à parte, quando eu fiz intercâmbio pra Inglaterra, cheguei na linha de... Quando você chega no país, você faz aquela entrevista lá pra entrar, assim... Aí a mulher perguntou pra mim assim, quem que vai bancar teus estudos aqui? Eu falei, minha família, mas o que ela trabalha? Eu falei assim, como que eu vou explicar pra essa mulher que minha família vende erva? Você respira assim. Aí eu falei, não, minha família tem uma fábrica de chá. na Inglaterra, ótimo, né? Amo chá e tal, não sei o que. Aí deixou eu entrar, assim, mas é um pouco complicado. Com certeza. E aí eles vinculam muito isso daí. A erva... Cara, assim, na ignorância deles falaram assim, dá pra fumar? Aí eu falei, não, cara, isso é de tomar e tal. Eu apresentei o tereré pra eles e isso foi muito bem aceito. Legal. Implantei no colégio lá, assim. Aí eu levava tereré pro colégio, né? Que a gente tem a linha de kit tereré também, que é aquele descartável, né? Copinho, a gente fala que é o miojo do tereré. Você abre, coloca a guampinha, água gelada, tá feito ali, terminou, descarta. Então você levou o tereré pra Inglaterra. Levei tereré pra Inglaterra, levei tereré pra Brasília também. Lá tem uma galera que toma bastante tereré também. Legal. Você sabe que eu e o Samuel, a gente tem uma garrafinha pequena e quando a gente viaja, a gente leva. Põe na mala e leva na caixinha, né? Porque daí passar enfim, no aeroporto e tal, ninguém nunca barrou a gente. Pra onde a gente vai, a gente leva o tereré. Tá até ali nossa garrafinha, inclusive. Mas eu tive uma época que eu morei em Curitiba e eu nunca tive problema em levar erva. Comprava aqui grandes pacotes e levava na mala sem problema algum. Nunca tive esse tipo de problema assim, né? É mais a cultura mesmo de começar a levar pra fora. A gente Eu tive um amigo meu que levou a erva de tereré pra fora e a mala dele foi aberta, assim, pra saber o que é isso que tá levando, assim, foi questionado, até explicar que isso é uma cultura, né? Mas depois de hoje, se abrir minha mala, eu falo, senta aí que eu vou te contar uma história. Vou te explicar agora um pouquinho. Vou te contar 20. Isso daqui tem história. E ó, já abre aí que nós vamos tomar isso Não, aqui. e o legal é que, assim, todo mundo aqui em Mato Grosso do Sul toma tereré, mas não conhece a fundo a história do tereré. O que a gente tá exatamente. trazendo aqui é muito interessante pra galera ver. A erva mate, ela foi responsável não só pela nossa cultura que a gente está falando aqui, mas pelo desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e também do Mato Grosso do Sul. Então, era como você falou, era soja da época. Soja da época. Então, isso daí, eu acho que deve ser muito reforçado na cultura do nosso estado, assim. Isso faz parte da gente, da nossa história mesmo, assim, né? É por isso que desde o primeiro episódio do NovoCast, né, a gente falou, não, a gente tem que tomar tereré. Porque um dos propósitos do programa é esse, é a gente valorizar o que a gente tem, né? Porque por vezes a gente tá assim, fora daqui do estado, qual que é a comida típica lá? O que vocês têm lá? O que define, né, o povo sul-mato-grossense? Às vezes a gente não sabe responder. Né? Então, a gente está aqui justamente para enfatizar e trazer né? Cultura, enfim, tudo que a gente tem aqui no estado. E olha uma informação interessante, pessoal, que a gente quer passar para vocês. O tereré foi, em 2020, ele foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela ONU e pela Unesco. Né? Então, assim, poxa, um reconhecimento aí mundial, né, diante dessa... E hoje com o tereré, eu tava até comentando antes da gente entrar aqui, que existe já pratos feitos com erva mate, brigadeiro de erva mate, maionese de tereré. Cara, o chefe Gustavo, que eu apresentei para ela, fez um hambúrguer com maionese de tereré. Cara, fica fenômeno a maionese, Maneiro, é muito gostoso, assim. Tem linha de beleza já com erva mate também, que existe no mercado. Então, a nossa erva, nosso tereré tá bem posicionado aí. A gente tem que lembrar isso todo dia.
Legal. Inclusive, eu tô querendo dar um nome pra essa garrafa aí. Igual o Wilson, não tem o Náufrago, não tem o Wilson. Então, essa garrafa tá sempre com a gente, gente. A gente ganhou uma garrafa nova, Tem que lançar tá? uma enquete disso aí. Aproveitar. Olha só, você falou sobre a produção da erva de tereré, né? E vocês têm alguma abordagem de sustentabilidade? Porque imagino que tenha, né, um certo impacto. E se vocês têm essas preocupações ambientais, essa responsabilidade, a empresa tem essa linha, pensa? Sim, com toda certeza. A gente tem que pensar muito nisso porque é da terra que vem a nossa erva mate, né? Então a gente tem que manter sempre muito bem o solo adubado, a planta, como eu disse, a erva ela vai ficar ali há uns 30 anos. Então isso tem que ser mantido ao longo de todo esse tempo, né? Com adubamento correto, com uma limpeza correta, a não utilização de agrotóxicos, né? E também é interessante frisar que toda essa área de industrialização de erva mate, tanto aqui quanto no Rio Grande do Sul, vem de pequenos e médios produtores. Então é uma agricultura familiar ali, sabe? Legal. Um produtor pequeno que vende para a indústria para essa erva chegar até o consumidor final. Então, toda essa cadeia produtiva, né, tá bem estabelecida naquela pauta ESG que eles chamam, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso o tempo todo e fomentar, né, essa indústria com os pequenos produtores também. Legal demais. E se eu quiser plantar uma árvore de erva, eu consigo aonde? É fácil achar uma... Você encontra muda de ervas, existem viveiros aqui no estado, tem viveiros de erva mate que você consegue pegar uma mudinha e manter ela. Vai chegar lá falando, vou botar uma erva lá em casa. Fica bonitinho. E pro futuro, tem alguma novidade aí? Ou que vocês estão trabalhando em algumas coisas aí pro futuro, lá na Santo Antônio? Olha, a gente, como é uma empresa de 65 anos, é uma empresa que tem muita história, assim. Então, agora, nessa nova entrada, né, da quinta geração da família na empresa, com toda certeza a gente quer dar uma remodelada, trazer uma nova estrutura, quase um rebranding de marca, né? Massa. E a gente está aumentando nossa linha premium, né? Nessa questão das essências naturais, trazendo uma nova linha de chá mate, que é muito importante. Hoje a gente encontra no supermercado, chá de capim, cidreira, chá de hortelã, chá de boldo. A gente começou a lançar a linha de chá mate com alguma coisa. Então a gente tem o chá mate com pêssego, chá mate com limão, já no sachê pra gente pra tomar em casa. Então a gente tá trazendo vários produtos novos, inclusive setembro agora tem um lançamento, né? Mas para outubro vamos lançar outra linha de chá mate, então tá tudo bem encaminhado, com toda certeza. A nossa função hoje é fazer a empresa ter mais 65 anos para frente. Uau, legal demais. Essa legal questão demais. do rebrand que vocês estão fazendo, tá muito legal o Instagram de vocês. Eu entrei lá, tá tendo até uma promoção lá pro aniversário de Campo Grande, pelo que eu vi. Tá tendo a promoção agora. A gente vai dar o kit, semelhante ao que eu dei de vocês. Cadê a garrafa? Tá por aí? Amor? Olha, ó. A gente vai dar um kit de erva mate e patrocinar o tereré do Campo Grandense por 3 meses. Uau. Então a gente vai dar erva de tereré por 3 meses para o Campo Grandense não precisar se preocupar com tereré. Que legal, que legal. Isso é bom demais. Ô, João, eu vejo que você se lidar bem com isso, né? Com essa parte, por exemplo, que eu acho que as pessoas esperam, principalmente o pessoal por ser tantas gerações, 65 anos, esperam de você inovação. Porque por você ser jovem, né, por você já estar à frente e do jeito que você fala, assim, você é muito articulado e fala do que gosta, né? A gente vê paixão no que você está falando. Você lida bem com isso, com essa parte dessa pressão, talvez, de... Olha, eu acredito que o mais difícil já foi feito, que é chegar até aqui, né? Você pega a indústria do que era, do meu tataravô, do meu bisavô, sendo empreiteiro da Mate Laranjeira, tirando erva e fazendo a própria marca e sustentando isso até aqui. Eu acho que agora com essa nossa tecnologia, com essas nossas inovações, assim, novos tempos, novos problemas, né? Então a gente tem que enfrentar isso todo dia. É uma barra, sim, ter esses desafios pela frente,
mas é uma coisa que a gente gosta, tá no nosso sangue, a gente desde criança lida com isso e com certeza, se depender da gente, vai passar para sexta, sétima, oitava geração para frente, que a nossa cultura não vai parar por aí. Cara, e é legal que a gente vê realmente você falar com amor, né? É. Brilha nos olhos quando você fala de toda essa estrutura, isso é muito legal. É porque às vezes a sucessão assusta, né? Muito. Exatamente. Você pegar alguma... A taxa de sucessão de empresas familiares, assim, é da quarta para quinta geração, se eu não me engano, ou da terceira para quarta, é baixíssima, né? Então, a gente é realmente... Vocês já estão fora da... Vocês já são exceção ali na Quantas estatística. empresas chegam a 65 anos, né? Então, A sua formação é o quê? direito. Direito. É, direito. Mas eu sempre gostei muito da área de gestão, né? Tanto que na Funtrab estava na gestão pública, na Câmara estava aprendendo sobre orçamento público, então sempre foi muito focado nessa área de gestão, assim. E calhou de eu estar agora nessa sucessão da Erva Mate aí, fazendo gestão também, trazendo inovação, trazendo um novo patamar de gestão e tentando inovar nesse mercado que ele é muito, como que a gente pode dizer, é muito volátil. Né? Tudo é muito volátil no nosso mercado. Hoje alguma coisa está em moda, outra coisa não está em moda, e depois passa esse tempo. Então a gente tem que sempre pensar no novo e fazer lançamentos sempre para acompanhar o mercado com toda essa estrutura. Mas você sabia que ia chegar a sua vez? Você queria? Ou foi um meio surpresa, assim? Ah, não, eu queria, com toda certeza eu Legal. queria, assim. E graças a Deus, me receberam de portas abertas, assim. Meu tio na empresa falou, olha, me ajuda aqui. A gente foi teve portas abertas para colocar as mudanças em prática. Porque, assim, 65 anos, com toda certeza, a empresa vai ter alguns vícios de trabalho. Mas a gente chega lá com uma mente jovem, uma inovação, eu, minha irmã, minha tia, que está agora na empresa, justamente para olhar para aquilo e falar assim, opa, peraí, eu acho que dá para melhorar aqui. 65 anos, chegou até aqui, mas vamos melhorar e vamos para frente. Então a gente foi recebido de portas abertas dentro da empresa para fazer toda essa melhoria, tanto da parte de comunicação que está com a minha irmã, parte financeira que ficou com a minha tia, e a minha parte ali é um pouquinho de tudo, assim, eu olho para, eu acho que a parte operacional tá falhando um pouco, então vamos lá no operacional, vamos ver o que dá para melhorar. Agora vamos para vendas, agora vamos para o financeiro e por aí Legal. vai, a gente vai Passa por trilhando todos os processos. da É empresa. muito legal. Legal demais. Cara, a gente tem um processo aqui, né? Que a gente brinca que é muito legal, que é a nossa roda de tereré. Então agora nós vamos pra roda de tereré. E na roda de tereré não tem muita resenha. O convidado recebe a guampa, né? E toma aqui e a gente vai embora. E assim a gente vai fazer com as nossas perguntas. A gente vai fazer perguntas pro convidado, perguntas mais diretas. Ele vai responder de forma direta também, de forma rápida. Fica tranquilo, é um desafio. Vamos lá. Mas é muito tranquilo. Só uma Pressão. dúvida. Há quanto tempo que você tá à frente? Você tá como sócio? Eu entrei em abril Esse ano. esse ano. Que legal. Então, assim, essas respostas você pode fazer tanto você, pessoa, quanto alguma coisa relacionada à cultura da empresa também, tá? Beleza, vamos lá. Mas, de todo modo, a gente quer saber quem é o João Cirilo. Quem é o João Cirilo sem falar muito Eu, o que ele eu tem. costumo falar que você conhece a pessoa a partir do que ela acredita, das crenças dela, né? Então, eu sou a pessoa que acredita que o mundo muda através do conhecimento. A gente tem que estar em constante aprendizado sempre e estudar nunca é demais, aprender nunca é demais. E eu tenho certeza que se eu ficar 50 anos na empresa, eu vou estar aprendendo todo dia alguma coisa nova. Que legal. Maravilha. Quando você acorda, qual que é o primeiro pensamento que passa na sua cabeça? Botei o pé no chão, qual que é o primeiro pensamento que passa com mais frequência? O que eu posso melhorar hoje? Qual que vai ser o ponto de melhora hoje, entendeu? Porque todo dia a gente pode melhorar um pouquinho mais, todo dia a gente tem a chance de ser 1% melhor. Legal. Tem alguma paixão, João? Erva mate, né, cara? Não podia ser antes. Erva mate é uma paixão, assim. A gente tem feito disso uma paixão e eu tenho me satisfeito muito com isso. Legal. E a empresa, ou você, enfim, qual é aquele valor inegociável, né? Que você precisa dormir à noite, pôr a cabeça no travesseiro e saber que aquilo não dá para ser negociado? Eu acho que é o trato, é a palavra que eu aprendi muito com meu avô, assim. Na época dele, fazia as coisas no fio do bigode, né? Então, palavra é palavra, você assumiu o compromisso, você vai ter que cumprir. Se você errou, você fala que errou, por mais que o erro doa, mas você tem que falar que errou. E eu acho que palavra é palavra, trato é trato, e isso é inegociável. Exatamente. Legal. Qual é a pessoa que mais marcou a sua vida até agora? E por quê?
pessoa que mais marcou minha vida, putz, foram tantas pessoas que eu aprendi tanto ao longo desse tempo. Eu falo assim que eu tive vários mentores e cada um eu pude extrair um pouco de cada um, assim, desde Brasília, mas a pessoa que me ensina todo dia, assim, é meu avô, com toda certeza. Uau. Como é o nome do seu avô? João Benites. João Benites. O meu bisavô é o seu Toté. Legal. Fala um pouquinho sobre suas virtudes. Qual seria a sua principal virtude? Putz, virtude, cara. Difícil falar da gente, né? Isso é bom. Isso daí eu aprendi assim, nunca fale sobre você, né? Mas se você não falar, eu falo. Porque assim, ó, você, né, sua irmã, a gente sente assim, a humildade de vocês, entendeu? Diante de todo o patrimônio, de toda a história que a empresa carrega. A Carla, nossa, pensa numa pessoa gentil pelo telefone e tudo. E eu fui descobrir que ela era da família, que ela era, né, dona também ontem. Você não sabia? Eu falei, não. Eu falei, olha, obrigado, porque o jeito que ela me tratou, então, assim, né, acho que, enfim, vocês são pessoas especiais. Eu gosto de ser um bom aprendiz. Simples assim. Eu gosto de sempre estar, independente da pessoa, aprendendo algo novo com essa pessoa, porque eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Isso é uma verdadeira virtude. Legal. Eu? Ah, tá. Em relação, assim, a gente comentou, né, uma dos nossos palavras-chave do começo do programa é propósito, né? Quando as pessoas conectam com algo, assim, que queima o coração, que fazem o que amam, né? Muda o jogo. E qual que é o propósito do João, conectado com a empresa, enfim, qual que é o propósito? Eu acredito que além de levar essa cultura adiante, de expandir essa cultura que é a nossa do tereré, do chamate, eu acredito que ajudar as pessoas é muito importante e eu tenho muito isso na minha linha, assim. Eu quero chegar a um tempo que eu vou fazer disso uma ajuda ao próximo, assim, de ter todas as pessoas que estão em volta ali da empresa trabalhando, ter elas melhores, fazer elas evoluírem, seja pelo conhecimento, seja pelo status que elas estão ali, mas sempre tentar olhar quem está à nossa volta e fazer com que eles sejam tão privilegiados de estar ali com nós, como a gente de estar com eles ali na nossa empresa. Então, sempre ajudar o próximo, eu tenho isso comigo. A gente quer... eu cresci vendo meus avós ajudarem, construir igreja, ajudar muitas creches. Meu avô sempre ajudou muito, aquelas coisas beneficentes, que cidade interior é isso, né? Então, tem muito bingo, essas coisas assim. Eu vi muito isso e eu gostei disso. Tanto que a minha vida, antes da Erva Mate, foi sempre voltada para isso. Desde a Câmara dos Deputados, quando eu mexia com orçamento público, emenda parlamentar, OB, escola, creche, quando eu vim para a Funtrab nessa questão da intermediação de mão de obra, eu sempre tive muito envolvido nisso. E agora que eu tô na Erva Mate, estou focado um pouco mais na empresa, mas eu quero voltar para isso mais para frente. Isso alimenta tanta gente, sabia? Quando a gente faz pelo próximo, alimenta mais a gente não percebe, mas a gente acha que tá fazendo pelo outro. Faz muito melhor pra gente do que pra outra pessoa. É que eu fico pensando que as pessoas que estão ali trabalhando... Não precisa ser um círculo muito grande, né? Você querer fazer uma coisa grandiosa, mas as pessoas que estão ali trabalhando com nós, às vezes passam mais tempo ali dentro da empresa do que em casa. Então, a gente tem que recompensar elas de alguma forma, né? Não, e antes da empresa, né? Das paredes da empresa, vem as pessoas. Sim. Né? E quando você tem um olhar mais humano, enfim, faz uma gestão de pessoas legal, acho que isso motiva e as pessoas duplicam a sua produtividade, o seu empenho, a sua dedicação. Por isso que falo que gestão é o 3P, né? Produto, processo e pessoas, que eu acho que é o mais importante de tudo. Com certeza. É verdade. Legal demais. João. Olhando lá pra frente, a gente tem muita vida pela frente. Eu, você, Mafra, Sabrina. Que legado que você gostaria de deixar, João? Que algum dia meus netos sentem algum podcast desse e falem da história há 50 anos pra trás. Muito bom. Meu avô João que expandiu isso daqui, porque já tá, sei lá... Se for contar com o meu tataravô hoje, a gente... Em 2028, a gente vai fazer 100 anos que estamos nesse ramo de erva mate na família. É muito tempo, então eu quero que isso... toque pra frente mais 100 anos. Se você analisar quantas pessoas têm o privilégio, por exemplo, como você, de vir contar a história aqui do seu bisavô, do seu avô. Pô, incrível cara, isso. É muito bom. E fora que a gente, ainda bem assim, que meu bisavô foi um visionário e construiu um museu para realmente colocar em ponto físico a nossa história e a história de um estado todo, a história de uma cultura.
e que envolve também, né, 2 países, Brasil, Paraguai, envolve muita coisa. Então eu sou muito grato a isso. Posso, rapidinho, só pra puxar um gancho aqui, que eu acho isso muito legal. Acho que as famílias têm que contar as histórias para os filhos. Contem as histórias de vocês para os seus filhos. Vovôs, contem as histórias para os seus... Acho que está faltando isso, sabe? Aqui a gente está falando de uma empresa. É claro que tem uma história, né? Mas todas as famílias têm uma história. Todo mundo tem uma história e isso é muito legal. Quando você conecta uma história, você vai ter chance de contar essa história e você fica mais conectado com quem de fato você é. Então, assim, é muito legal. Eu me arrepiei de fato quando você falou, porque o senhor até deve estar orgulhoso. Mesmo, cara, mesmo. Lógico que tem empresa aqui, aí fica, né? Tem todo um contexto, um monte de coisa que aconteceu. Mas todas as famílias têm uma história. Todas as famílias têm uma história. Procura saber, né? Se você já é um pouco mais velho, né? Conversa com o teu pai hoje, né? Conversa com tua mãe hoje, ou com o teu avô. Procura saber como é que ele chegou até aqui. Tá bom? E eu acho que, assim, quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe pra onde a gente quer ir, né? Sabe pra onde a gente vai, assim, né? Matou a pau, é isso aí. E todo dia que eu sento com meu avô, que nem... Eu repassei uma lista de perguntas com eles, assim, porque realmente eu não sei de tudo, né? Eu tô há 3 meses na empresa, eu não sei de tudo. E toda vez que eu não sabia que meu bisavô foi empreiteiro da Mate Laranjeira, que foi onde começou tudo isso. E por mais que na minha família, a gente tenha isso no museu, né? Todo dia que eu sento, eu aprendo algo novo. Porque teu bisavô naquela época fez isso, porque eu fiz isso. Meu avô, pra você ter ideia, ele começou vendendo erva mate aqui no estado. Ele era funcionário do pai dele, ele levava a erva do pai, né? Exemplo, para Mato Grosso e tal, e ele voltava com couro, açúcar, então ele usava isso como moeda de troca, sabe? Quando que eu vou fazer isso, sabe? Quando que a minha geração vai fazer isso? Eu acho que nunca vai fazer, entendeu? Então, o que eles passaram é bonito de ver e é importante porque você dá valor na história e você dá valor e faz querer chegar isso daqui a mais 50, 60 anos. É isso aí. Tem um livro que conta tudo isso? Vocês precisam pensar nesse... Já tem? Não, a gente vai produzir, a gente quer abrir o blog do museu, a gente quer contar essa história, né? Porque é uma história muito bonita, assim. Mas tem muita literatura que conta a história da erva mate, sabe? Você falou das monografias, doutorados, Isso, a gente recebe o pessoal das universidades e tem estudado a fundo o ciclo da erva mate no estado. E eu acho muito legal, a gente recebe essas pessoas de porta aberta, quem quiser ir conhecer a Erva Mate Santo Antônio, conhecer a história da nossa empresa, que é uma parte da história do nosso estado, com certeza, tá com portas abertas para chegar lá, a gente tem todo o carinho para recepcionar. Maravilha. Sabe quando a gente viaja, a gente faz uma visita guiada no lugar? Você vai numa vinícola, você tem que fazer uma visita guiada lá. É verdade. Museu. Entender um pouco mais dessa história. Aí você pega, vamos provar, agora de hibisca, vamos provar, né? Para as pessoas que não são daqui terem essa experiência, João, né? fala pra mim, você tem algum sonho ainda a ser realizado? Sonho a ser realizado, cara? Sonho tem muito, né? Todo dia. O ser humano é desejante o tempo todo. Você chega no sonho e você quer outro. Mas, assim, meu foco agora é realmente fazer com que isso continue dando certo e volta a falar. Quero que meus netos um dia cheguem aqui e... Sem dúvida vai acontecer. E conte essa história de hoje, né? Então, com toda certeza. Mas sem dúvida, com esse brilho nos olhos que você Vai acontecer. fala sobre essa indústria incrível, sobre toda essa história, isso vai acontecer. A gente não tem dúvida disso. Amém. Deus te ouça. Ó, a gente fala que todo mundo que vem aqui vira nosso amigo. Então agora a gente é amigo de vocês, né? E a gente quer saber se você tem alguma pessoa, você fala assim, nossa, aquela pessoa tem uma história legal, né? Uma história que inspira, que você fala, aquela pessoa tem que estar aqui no Novocast. Tem alguém que você acha que tem que estar aqui com a gente? Olha, eu acho que, levando nessa linha, eu acho que o chefe Gustavo Helney, com toda certeza, tá. é um cara... A gente pegou o Insta dele. Que ele é um cara que ele voltou toda a sua parte de culinária pro estado de Mato Grosso do Sul. Legal. Eu acho que ele já fez comida até com bocaiúva. É a bocaiúva que chama aquela frutinha? Eu chupava bocaiúva. Sabe? Produtos com tereré, assim. Eu acho que é um cara que tem uma história muito bacana e, com toda certeza, ele seria muito enriquecedor para a cultura e para a tradição aqui do podcast. Legal. Legal demais. Beleza, João. E nossa pergunta final, que rufem os tambores, a gente sempre pede para que o nosso convidado
fale uma mensagem que vai aparecer em todos os celulares, em todos os televisores, não tem como escapar da mensagem. Se ligou o televisor e não viu a mensagem do João ainda, vai aparecer a mensagem do João. Que mensagem você deixaria pro mundo, cara? Meu Deus, cara, que responsabilidade. Vocês colocam a gente em cada um. Não tome tereré com suco. Não, tô brincando. Brincadeira. Você pode tomar... Você pode tomar tereré do jeito que você quiser, contanto que seja erva mate Santo Antônio. Mas olha, eu acho que é sobre acreditar mesmo, é aquele que a gente estava falando antes, é sobre acreditar e entender um pouco mais da nossa história. Procure entender um pouco mais da sua história, da nossa história, que isso é muito enriquecedor, com toda certeza a gente aprende muito com aqueles que já passaram, já trilharam esse caminho. Legal. Show. Bom. Galera, sem palavras, tivemos aqui a honra e a oportunidade de conhecer um pouquinho da história do nosso estado de Mato Grosso do Sul, através da erva mate. Realmente foi incrível. Foi demais. Obrigado, viu? Assim, a gente aprofundou hoje no tereré. A gente toma tereré e nunca sabe. E foi muito legal te conhecer. Você é realmente muito humilde, uma jovialidade, né? Uma energia muito legal. Tô muito feliz de ter te conhecido e virar seu amigo agora, que agora nós somos amigos. Ó, amigo cobra. E eu vou cobrar vocês ir lá fazer uma visita pra nós. Com certeza já vai estar na nossa rota. Posta no Instagram do NovaCast depois, né? Eu também queria agradecer, deixar um beijo pra Carla, né? Que foi com quem a gente entrou em contato. E assim, a gente ama o tereré, a gente ama o nosso estado. Eu acho que... Espero que vocês estejam entendendo o propósito do NovaCast, né? Que é resgatar mesmo essa cultura, que é mostrar o que a gente tem de bom, que é mostrar para vocês que dá para vencer aqui no estado, né? E que a gente tenha cada vez mais orgulho de ser sul-mato-grossense, né? Normalmente a gente reclama muito e compara muito Campo Grande com outros lugares, mas a gente pode ser feliz aqui, tem muita coisa boa aqui. Então, João, obrigada. Eu que agradeço, cara, que satisfação estar aqui com vocês, trocando essa ideia, falando um pouco mais da nossa cultura. E eu acho que vocês estão numa linha, assim, sensacional de trazer mesmo cada vez mais essa tradição do nosso estado e reforçar isso para o nosso povo, que é um povo trabalhador, é um povo de bem, e é um povo que gosta de tomar e de falar, cara, vamos tomar um tereré. Independente de onde a pessoa for, ela sempre vai oferecer o tereré para a pessoa, né? Então, eu acho que isso daqui é muito enriquecedor. Eu estou muito feliz de fazer parte. E o que a Erva Mate Santo Antônio puder fazer para continuar contribuindo com a história de vocês, a gente vai fazer. Pode ter certeza que agora... Maravilha. Vamos ter nossos parceiros. Show. Gente, é isso. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigada, Muito bom, valeu. Bom.